te chamou para a vida, te chamou para o mundo. Hoje te chama de novo para amar e servir. Deixa tua casa, teu mundo, viva o amor mais profundo. Encontrarás alegria se me amar e seguir. Eu quero ouvir tua voz, teu grito de libertação, fazer ressoar o meu reino em todo o universo. Meu filho, eu te peço, é tua missão. Eu quero ouvir tua voz, teu grito de libertação, fazer ressoar o meu reino em todo o universo. Meu filho, eu te peço, é tua missão. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à nossa comunidade em oração desta quinta-feira, dia 4 de setembro. E com essa música, Deus te chama, do nosso querido bispo Dom Paulo Bose Dalbó, que nós iniciamos este nosso momento de oração, na certeza de que todos nós somos chamados e enviados a proclamar as maravilhas de Deus e tudo aquilo que a sua palavra suscitou em nossos corações. Então fica aqui o convite, é claro, para que nós possamos sempre sentir essa força do alto que nos faz seguir, caminhar e proclamar esse Deus vivo presente em nosso meio. E no dia de hoje, nós nos alegramos com a Sandra Segato, a Eva Fagundes e a Cláudia Teste, que fazem aniversário. Fica aqui os nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos, prosperidade na vida de cada um de vocês, de todos que fazem aniversário. Rogamos também ao bondoso Deus que no dia de hoje possa restituir a saúde daqueles que clamam, de repente passando por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de conflito, desafio, por alguma angústia. Nós queremos trazer tudo isso de coração sincero ao coração de nosso Deus, pedindo que esse Pai amoroso, compassivo e misericordioso possa ser o nosso sustento e a nossa força diante das dificuldades. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para a nossa reflexão hoje, a liturgia da igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quantas vezes no chamado de nossa vida nós colocamos a atração, a motivação no chamado nas nossas forças? Deus não nos chama porque nós somos, poderíamos dizer, especiais. Deus não nos chama porque nós somos diferenciados, porque nós temos mérito. Deus nos chama por sua graça, porque Ele sabe muito bem das nossas capacidades e, sobretudo, porque Ele conhece quem Ele chama. Então, observando que cada chamado deve ser respeitado, porque é Deus que chama. Não é uma motivação ou uma iniciativa humana, mas sempre uma iniciativa divina. Eles haviam pescado a noite inteira, não tinham pescado nada. Certamente se encontravam frustrados porque era o seu trabalho e eles tinham que pescar. Sobreviviam disso, sustentavam suas famílias. Mas mesmo assim, eles escutam ao chamado de Jesus, lançam as redes e ficam espantados. Por quê? Porque ainda colocam em si a confiança do chamado. Não percebem que santo, que imaculado, que de fato divino é o chamado. É aquele que chamou, não aquele que é o chamado. Nós, enquanto homens e mulheres chamados, nos colocamos a caminho. Por isso que é sempre importante termos claro essa voz que ressoa ao coração da gente e que nos chama repetidamente. O chamado ele não acontece apenas uma vez na vida, mas ele acontece todos os dias da nossa existência. Todos os dias que nós podemos e devemos responder ao chamado de Deus para que a gente possa se realizar enquanto pessoa. Aqui encontra-se a realização daqueles homens que não pescaram nada, mas que depois tiveram uma pesca com fartura, a ponto inclusive de deixar tudo e seguir aquele que chamou. Por isso que a plena realização, meus amados, ela não está numa profissão que renda muitas glórias, muita fama, não. A realização está em fazer conforme Jesus pede que nós façamos. Então vamos pensar assim, olha, será que na nossa casa nós temos feito aquilo que Jesus pede a nós? Temos lançado as redes suficientemente para poder fazer a sua mensagem chegar até onde ela precisa chegar? No seu casamento, na sua profissão, na sua rede de relacionamentos, você tem feito, nós temos feito esse lançar das redes para que tudo ganhe sentido na vida nossa? Acho que mais do que perceber esse Deus que chama, é perceber o quanto Ele deseja contar conosco. Então não fique sentido, não se diminua, não ache que você é pequeno demais para o chamado de Deus. Grande é aquele que nos chamou, e isso basta. Por isso que, diante da nossa pequenez e mesmo com as nossas fragilidades, nós de coração sincero e aberto, vamos nos colocar sempre a caminho para poder responder e para poder fazer ressoar esse chamado do Senhor na vida de outros irmãos e irmãs. Sejamos esses instrumentos na mão de Deus e deixemos com que a sua graça nos conduza sempre mais, tá bom? Que a bondade de Deus nos ajude e que nós possamos ter sempre ouvidos, olhos, todo o nosso ser atentos a esse Deus que nos chama sempre. E no dia de hoje, às 19 horas, nós teremos um momento de espiritualidade na casa de acolhida. Você e sua família também são convidados a participar conosco deste momento. Todos os meses nós temos nos achegado ali para refletir um pouquinho da palavra de Deus. Nesta quinta-feira, às 19 horas, na nossa casa de acolhida, Monsenhor Alonso, tá bom? Contamos com a sua presença e a presença também de sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você um excelente dia, na graça de Deus, e nos vemos amanhã novamente. Um grande abraço, até lá. Deus te escolheu para a vida, te consagrou para o mundo, hoje te unge e envia para anunciar o teu reino de amor. Vá libertar os cativos,
salve este povo oprimido. Preciso de tua coragem, de teu infinito amor. Avance pras águas profundas, enfrenta os perigos do mar. Aprenda o caminho da vida, sou teu companheiro, meu grande veleiro, vai navegar. Avance pras águas profundas, enfrenta os perigos do mar. Aprenda o caminho da vida, sou teu companheiro, não fujas do barco, vai profetizar.